Queria chamar aqui o Silvio. E já queria convidar a Kleber aqui para a gente estar orando aqui pelo Silvio. Kleber e a Adriana, que chegaram ontem à noite aí. O que estava faltando da equipe chegou, agora a equipe está completa. E amanhã, deixa eu explicar, irmãos, essa nossa conferência Filhos do Leão também é a nossa conferência de aniversário, faz parte da nossa programação de 14 anos de Tenda de Deus, amém? 14 anos de tenda. Então amanhã a gente quer fazer uma festa bem bonita, amanhã à noite, quer liberar palavras proféticas. Amanhã os apóstolos vão estar liberando aqui, e a gente quer fazer um ato profético, profetizar sobre o Acre, profetizar um novo tempo. Então, esteja amanhã aqui, vai ser algo poderoso. 14 anos de tenda, e aquilo que Deus vai fazer nesse tempo será algo incrível, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos abençoar, e amanhã a gente apresenta toda a família. Amanhã a gente tira a foto oficial aí do Filhos do Leão. Combinado? Amanhã a gente vem com nossa melhor roupa para renovar nossa foto aí, hein? Aleluia. E agradecer aí os filhos aí do Kleber que vieram a primeira vez lá do Espírito Santo. Olha ali, levanta a mão aí quem veio do Espírito Santo aí, ó. Vamos aplaudir Jesus aí pela vida deles. Glória a Deus. Felizes os filhos do Luiz e da Lu. Ali veio Fernanda, primeira vez conhecer o Acre, né? Glória a Deus. E também tem o neto do Kleber aí, né? Lá de Belo Horizonte, ali o Daniel ali, ó. Daniel, aplaudir o Daniel também, ó. Deixa eu ver o Daniel. Levanta a mão aí, Danielzinho. Glória a Deus. Fica em pé, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Pai, não é sobre nós, não é sobre nossas intenções, desejos e vontades, é sobre o Senhor. Eu te peço, Jesus, com graça, use o Silvio essa noite, que o Senhor possa tomar a vida dele, o Senhor possa tomar as palavras, o Senhor possa tomar o raciocínio, o Senhor possa tomar tudo nele. Como a tua palavra diz que o Espírito do Senhor se apossou de Saul, ou seja, tomou para ele. Que seja assim com o Silvio essa noite, que o Espírito do Senhor tome o Silvio, a vida dele, e que nada aqui seja dele, mas tudo apenas passe por ele essa noite, Pai, e use com autoridade, unção e ousadia para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, gente. Eu vou liberar os irmãos do louvor e vou deixar só a nossa missionária do teclado. Tu pode me servir? Vai ser uma bênção. Amém. Vocês estão aí, gente? Pregar o quê, né? Depois do que Luizinho pregou ontem. A gente precisa pedir ao Senhor muita graça, né? Depois de ouvir o que o Senhor fez aqui ontem. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, amém? Todas as vezes que nós chegamos aqui no Acre, para nós é um momento de muita surpresa, porque a gente sempre
tenho o privilégio de poder ver aquilo que Deus tem feito no Ministério Tenda, e essas coisas empolgam a gente, faz a gente sair daqui com a convicção de que tem valido a pena, né, o que Deus tem feito nessa igreja. Sou grato ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, né, que estão aqui, os pastores, pela vida também do apóstolo Washington, da pastora Inês. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Amém? Se essa pessoa que está do seu lado está sem Bíblia, olha de cara feia para ela. Olha de cara feia para ela. Pergunta assim: está desarmado, irmão? Não, manda tomar vergonha. Crente andando no culto sem Bíblia tem que tomar vergonha. Isso aí. Isso aí. Amém. Apóstolo, estou com celular. Celular não é a Bíblia. Ele tem a Bíblia. Amém. A gente vai ter que começar a pedir perdão a Deus por algumas coisas. Posso falar? A gente está ofendidinho porque tirou a Bíblia das escolas, mas a gente já tirou a Bíblia das igrejas faz muito tempo. A gente está ofendidinho porque tirou o Pai Nosso das escolas, mas no culto de oração você não encontra mais ninguém. É sério. Eu acho que essa é uma das razões, Léo, para a gente começar a cair de joelho e se arrepender. Que a gente está revoltado querendo exigir do mundo coisa que a gente não está tendo mais. A gente está querendo que o mundo viva uma coisa que a gente não está vivendo. Então, sinceramente, amém? Tenha a sua Bíblia no celular, isso é top, mas isso aqui não foi feito para estar em casa. Sinceramente, eu não acredito em crente nesse nível, não. Crente que não ora, crente que não anda com a Bíblia, crente que não tem compromisso com as coisas de Deus. Para mim, esse crente é crente Shopee. Vocês estão aí? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: antes de acabar a conferência, você está morto. Se a gente quer que realmente um avivamento varra a nação brasileira, a gente vai ter que chorar e começar a enxergar o nosso estado. E quando eu falo isso, amados, eu não falo com soberba. Eu falo porque o pecado do corpo é nosso, a gente precisa trazer isso para a gente. E tudo isso porque nós tomamos uma vereda nesse tempo de tanta vaidade espiritual que a gente bateu na geração do coque, na geração do terno. A gente disse que aqueles irmãos eram irmãos religiosos e a gente nunca entendeu o que é religiosidade. Religiosidade nunca teve a ver com a vexa. Religiosidade sempre foi tentar tornar a tua linha de entendimento doutrina. Então, aqueles irmãos que a gente falou mal no passado, a gente precisa olhar para eles e pedir perdão, sabe por quê? Porque eles tinham muito mais vida do que essa geração.
Naquela época a gente entrava num culto como esse, a gente encontrava irmãos caídos de joelho, com lágrimas, chorando, pedindo para que a glória de Deus viesse. Nos nossos dias, para a gente começar a ver milagre nesse tempo, a gente vai ter que encontrar crentes muito ungidos. Amém? E tudo isso porque a gente construiu alguns ambientes que realmente são espirituais, mas eu já descobri uma coisa sobre unção. Eu já descobri que no ambiente onde a unção de Deus ela está sendo liberada, quem está nesse ambiente se molha. Mas isso não quer dizer que porque eu estou recebendo, que eu estou sendo aprovado por Deus. Então nós estamos sendo empurrados novamente para um lugar, e me pergunto qual é. Pergunto qual é? Para um lugar de avivamento. Amém? Eu quero ler com vocês um texto aqui, 1 Reis, capítulo 17. Por favor, recebam essa palavra com muito temor. O tema da mensagem de hoje é profetas alinhados. Amém? O texto diz assim: ora, Elias, o tisbista, repete comigo, tisbista. Agora me pergunta o que quer dizer essa palavra. Não, me pergunta com autoridade. Cativeiro. O texto vai dizer que Elias, o tisbista, um profeta que saiu do cativeiro, você está aí? Sacode a pessoa que está do teu lado e diz assim: é com você. Um profeta que saiu do cativeiro, presta atenção nisso aqui, irmãos, saiu agora para confrontar o pecado de Israel. Saiu agora debaixo de tanta unção, de tanta autoridade, que nos dias de Elias, ele é levantado por Deus para confrontar o pecado de Acabe. E qual foi a palavra que Elias libera sobre a nação de Israel e sobre a vida de Acabe? Olha aqui o que é que o texto diz, irmãos, vai lá comigo. O texto diz: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, diante de quem a presença estou, que nem orvalho nem chuva haverá nesse tempo. Para entender, irmãos, o que é que Deus estava fazendo nesses dias. Deus tira um homem de um cenário de cativeiro para confrontar o pecado de uma nação e dizer: olha, segundo a minha palavra. Olha o que é que Deus pode fazer com a tua vida se Ele conseguir te tirar desse lugar que você está. Olha o que é que Deus está querendo fazer nesse tempo com os profetas da nossa geração. Sabe, essa era uma geração que Deus estava confrontando um período de apostasia. E as escrituras vai deixar claro que Elias é levantado como um profeta de Deus para deixar algo muito claro para um endemoniado chamado Acabe: você pode ter o trono, mas eu ainda conheço um Deus que governa céus e terra. Você pode estar no poder, mas eu conheço um Deus que Ele habita sobre os céus, e a relação que eu tenho com Ele me dá autoridade para ordenar sobre essa nação para que não caia nem chuva nem orvalho. Agora existem coisas que precisa ficar muito claro para nós. Vocês estão aí? Diz amém. Oi, você está aí? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: é com você. Irmãos, uma coisa precisa ficar muito claro para nós, porque Elias vai diante de Acabe e ele fala diante da presença de quem ele estava. Você nunca vai conseguir viver nesses dias aquilo que Deus está apontando para essa nação se você não entender que você precisa estar na presença de Deus.
Se você não entender que a presença de Deus, ela precisa influenciar a tua vida de maneira tão violenta, que você vai ser transicionado para lugares e verdades que você nunca viveu. Irmãos, agora quem era Elias? Era um profeta de Tisbe, e Tisbe, geograficamente, o sentido dessa palavra no original quer dizer cativeiro. A gente precisa entender que as realidades que muitos de nós estamos vivendo nesses dias, não tem sido outra coisa senão Deus dizendo: olha, desse lugar que você está vivendo, eu estou querendo te tirar, para te levar para viver coisas extraordinárias. Agora deixa eu te dizer uma coisa, enquanto o cativeiro permanecer te influenciando, você nunca vai poder estar na frente do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos sendo desafiados nesses dias aqui, amém? A sermos os profetas de Tisbe. Nós não vamos anular os cativeiros que nós já vivenciamos. Agora uma coisa precisa estar muito claro para mim e para você: o cativeiro não pode te influenciar de viver aquilo que Deus tem te chamado para viver. Você está aí? Então eu começo fazendo uma pergunta: como um homem que sai de um lugar de cativeiro consegue ter tanta ousadia? Como? Se na maioria das situações que a gente enfrenta, todas as pessoas que estão no cativeiro, elas andam prostradas. Ninguém que está dentro de um cativeiro consegue ter vida. Na maioria das vezes, quando o cativeiro do pecado toma a vida de uma pessoa, ela não consegue ter força para orar, ela não consegue ter força para jejuar, ela não consegue, tudo que sobra para essa pessoa é crise. Quando você tenta aconselhar uma pessoa que ela está sofrendo de depressão, e esse cativeiro emocional domina essa pessoa, dificilmente uma pessoa como essa consegue ouvir verdades que podem transformar a vida dela, porque o cativeiro faz isso com a vida da pessoa. E aqui nós estamos falando de quem, irmãos? Repete comigo: Elias, um dos maiores profetas que a nação de Israel já teve. E você acha que Deus não pode fazer contigo? Vocês estão aí? Amém? Então, irmãos, como é que esse cara consegue se mover com tanta ousadia? É simples. O próprio profeta anunciou: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, cuja face estou. Então só homens e mulheres que se dispõem a andar face a face com Deus vão ter ousadia para sair do cativeiro e viver nesse nível. E sabe, irmãos, pode parecer loucura da minha parte, mas eu creio que depois que muitos de nós nos frustramos com o cenário que nós estamos vivendo, Deus está nesses dias levantando os seus Elias. E eu te convido a pensar comigo, imagina isso acontecendo nos seus dias. Sabe os dias em que o endemoniado chamado Acabe estava no poder, e surge um profeta lá de Tisbe, quando Acabe manda procurar saber quem é esse cara. É o profeta lá de um cativeiro. E o cara saiu com tanta ousadia que o cara estendeu a mão para o céu e disse: ó, segundo a minha palavra, eu estou dizendo a você, Acabe, não vai haver orvalho, nem vai haver chuva. Eu fico imaginando Acabe mandando chamar os feiticeiros tudo e dizendo: e aí, faz uma reza aí agora para tentar mexer aí. Mexe os búzios. E nada funcionou. E sabe o que é que a gente precisa entender nesses dias? Que o cenário que nós estamos vivendo, irmãos, de tanta frustração que a igreja brasileira tem enfrentado nesses dias, não é nada mais, nada menos do que Deus nos empurrando de volta para Ele, aonde as verdades de Deus, elas vão voltar a ser verdades para nós, porque até aqui o que muitos de nós estávamos vivendo, me perdoe a minha sinceridade, era uma verdadeira empolgação espiritual.
Porque o reflexo da igreja que nós estamos vivendo nesses dias é o reflexo de diante de quem nós estávamos andando nesses dias. Havia sim muitos movimentos, havia sim muita coisa acontecendo, mas poucas pessoas querendo andar face a face com Deus. Porque se estivéssemos realmente andando face a face com Deus, a gente estaria tendo uma leitura clara daquilo que Deus queria fazer nesses dias. A gente não estava se frustrando com tantas coisas que aconteceu, mas você sabe o que é que eu entendo com isso? Que às vezes Deus precisa abalar a estrutura para revelar o propósito, porque quando nada mais sobra, aí agora o povo acorda e diz assim: não, agora é só eu e Deus. E sabe quando nada mais sobrou para Israel? Quando já não havia mais uma perspectiva, eu consigo construir na minha cabeça os rumores rolando dentro de Israel, o WhatsApp chegando dizendo aí, está acontecendo, o quê? Tem uma voz que Deus levantou na nossa nação, e o cara diz que não vai chover, e deixa eu te dizer uma coisa, não está tendo orvalho e não está tendo chuva. Então o que vai determinar nesses dias, você está aí, diz amém. Repete comigo, é diante da face de quem eu estou. Porque se você ainda permanece vivendo face a face com os problemas que têm surgido à tua volta, eu quero te dizer, isso vai te sufocar. Isso vai roubar de você a percepção espiritual que você precisa para discernir o que Deus está querendo fazer nesse tempo. Enquanto muitos estavam desacreditados, Elias estava face a face com Deus. E face a face com Deus, Elias estava tendo tudo que ele precisava entender para aquele tempo. As palavras que precisavam ser profetizadas, o que Deus estava querendo fazer nesses dias. E eu acredito que nesse tempo, especificamente para a igreja brasileira, especificamente para o Acre. Sabe, ontem quando o apóstolo Luiz estava orando aqui, eu não gosto de atrapalhar as coisas, veio muito claro no meu coração, eu quero retirar alguns que estão vivendo no cativeiro do medo. Pessoas que estão vivendo amedrontadas nesse tempo, sem conseguir discernir aquilo que Deus está querendo fazer nesses dias. E Deus vai lá, meu irmão, e tira o cara de onde? Repete comigo, de tisbe. De cativeiro, meu irmão. E sabe por que a gente precisa falar tanto de tisbe nesses dias? Porque você nunca vai poder libertar se você não foi liberto. Você nunca vai ter autoridade para arrancar as pessoas de alguns lugares se você ainda não saiu desse lugar. E Elias tinha autoridade para falar do resgate da nação de Israel, daquele cativeiro espiritual que o povo havia entrado. E Elias se move nesse ambiente com tanta autoridade que ele diz: olha, assim como vive o Deus de Israel, cuja face eu estou dizendo a você, Acabe, não vai ter chuva e não vai ter orvalho. Faz uma rezinha aí para ver se resolve. Bota despacho na pista para ver se resolve. Não resolveu. E sabe o que é que acontece, irmãos? É que o nível de autoridade que nós vamos carregar nesses dias, que a igreja vai carregar, vai estar muito diferente do nível de autoridade que nós já vivemos, porque tudo isso só vai ser possível a partir do nível de convicção que nós vamos ter de que Deus vive. Porque quantos de nós, quando as situações elas se tornam mais adversas possível, muitos de nós deixamos de acreditar que Deus está vivo, que Ele está no controle das situações que nós estamos vivendo. E quando Elias vai diante desse rei endemoniado, Elias chega diante desse rei e disse: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. Olha o nível de profundidade que esse cara tinha, para afirmar que Deus vivia, e para afirmar que... Agora, irmãos, parece até que eu estou sendo repetitivo com essa mensagem, mas nos dias de Acabe,
Nós estamos falando do tempo de maior apostasia e de maior idolatria que a nação de Israel estava vivendo. E não precisa aqui ter discernimento espiritual para a gente entender o que é que está acontecendo com a nação brasileira nesses dias. Culto a demônios, pessoas tentando liberar todo tipo de prática acontecendo. Agora, o que é que você acha que Deus está esperando da igreja nesses dias? É só que a gente esteja no culto? Não. É que a gente comece a andar face a face com Deus. É que o nível de revelação e de profundidade que nós vamos carregar nesses dias se torne tão vivo e tão eficaz, que nós vamos começar a desenvolver nesse tempo uma fé tão genuína, assim como a vida de Elias influenciou aquela geração nesse tempo. E algo precisa ficar muito claro para nós, porque como Deus pode usar um homem de um lugar tão pequeno agora para influenciar uma nação e confrontar o pecado de um rei. E agora a palavra que esse homem libera abala toda a economia de uma nação. A palavra que esse homem libera retém o céu de toda uma nação, e aquela nação agora não pode fazer mais nada. A vida que esse homem havia construído com Deus também permitiu a ele viver em um nível que outras pessoas não viviam. E isso precisa ser um apontamento para nós, porque se nós cremos que Deus vai fazer algo muito poderoso nesse tempo na nação brasileira, a gente precisa estar disponível para viver num nível que outros não vão viver. Porque assim que Elias profetiza, Deus disse: ei, dá linha na pipa, vai para a beira do ribeiro, porque agora eu estou ordenando aos corvos que te alimente. Imagina aí, durante todo aquele tempo, o cara vendo fast food chegando do céu, o corvinho trazendo pão e carne para Elias. Enquanto isso, todo mundo tentando resolver o problema econômico da nação, dizendo: mexe de um lado, mexe de outro, e nada acontece. Você sabe qual foi o reboliço que Deus estava provocando naquela nação? Vocês precisam se voltar para mim. Vocês precisam entender que o que eu estou promovendo nesses dias vai fazer com que todos vocês se voltem inteiramente para mim. O que é que eu quero dizer para vocês aqui, Igreja do Acre? Que se a gente tomar uma decisão nesse tempo de elevar o nosso nível e começar a andar face a face com Deus, Deus vai começar a provocar um rebuliço na nação brasileira. Deus vai fazer com que o rio Nilo seque. Deus vai fazer com que esses homens que estão aí tentando de toda maneira perverter a nossa nação, olhe e diga assim: não tem jeito, a gente vai ter que procurar esses crentes, para que eles comecem a orar e mudar o quadro de tudo isso que nós estamos vivendo. Eu creio nisso. Eu creio que nesse tempo que Deus está querendo sinalizar para o mundo é que a autoridade não está na mão de um governo, ela está na mão da igreja. E se a igreja entender o que vai acontecer nesses dias, a igreja não vai querer andar face a face com o Facebook. A igreja não vai querer andar face a face com o Instagram. A igreja não vai andar querendo comer de um lixão chamado YouTube. A igreja vai querer andar face a face com Deus novamente. A igreja vai querer andar em um nível que ela nunca andou. A igreja vai querer experimentar de coisas que ela não experimentou. Você precisa entender o que Deus está querendo fazer nesses dias. Não é uma coisa de uma mensagem de um pregador frajuto, mas é um apontamento do que Deus está querendo fazer nesses dias com a tua vida. E quando isso acontece, Acabe entra em crise, porque Acabe manda buscar em todos os lugares procurando um profeta, e disse: não achei não. Tenta buscar recurso para alimentar os cavalos, não tem não. Então acha esse profeta, acha esse cara, porque se esse cara orar, a coisa muda. Acha esse cara. Eu quero declarar
que nesse tempo o Senhor vai levantar homens com esse nível de autoridade. Homens que vão estar escondidos nele. Homens que vão querer andar em um nível que outros não andaram. Eu quero declarar isso. Nós estamos sendo desafiados nesses dias a viver uma transição espiritual que a igreja não viveu ainda. Nós estamos sendo desafiados. Sabe, irmãos, e quem era Elias? As escrituras vai dizer que Elias era um tisbista, um homem simples de Tisbe. Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Contudo, ele orou para que não chovesse, e assim aconteceu. Agora imagine esses sinais começando a acompanhar na tua vida, pessoas batendo na porta da tua casa e dizendo: manda chamar a irmãzinha fulana de tal, porque quando ela coloca a mão, Gadara tem que sair de cena. Manda chamar o irmãozinho fulano de tal, porque quando ele ora, o céu responde. Houve uma ausência de sinais nesse tempo muito forte sobre a igreja. O sentimento que nós estamos carregando é que parece que nessa estação que nós estávamos vivendo, os sinais haviam se esvaído da igreja. Isso precisa estar muito claro para nós, porque quem é crente aqui há mais de 20 anos sabia, meu irmão, que quando alguém caía doente dentro de casa, mandava chamar o pastor ou a irmãzinha do círculo de oração. Nos nossos dias, até dentro da igreja, Felipe, quando cai, grita, manda pegar um Dorflex. Diante da face de quem nós estamos? A quem é que nós estamos servindo nesses dias? Será que aquilo que nós estamos lendo realmente é uma verdade para nós? Porque se isso não for uma verdade para nós, nós estamos correndo o risco de nos tornarmos meramente religiosos, pessoas que vêm para um movimento espiritual e nada acontece. Não, essa não é a igreja do Cristo vivo. Essa não é a igreja que move os céus em favor do povo de Deus. A igreja que eu creio, ela abala o sistema econômico, ela abala nações, ela muda cenários. A igreja que eu creio, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Como é que a gente está se comportando nesses dias? É muito mais fácil conviver com Acabe do que atrair o profético. É muito mais fácil para nós dizer: Acabe está mandando aí no Brasil e nada muda. Não, Elias, se levanta, Elias. Sai do cativeiro, Elias. É muito mais fácil para nós conviver com a desgraça dentro de nossas casas do que atrair o profético. E quando Elias é levantado nesses dias, existe algo que me impressiona, porque cada passo profético de Elias tem um propósito. Se é para o querente, corvos lhe alimenta. Quando o rio seca, Deus disse: vai agora à casa de uma viúva, que eu a ordenei que te alimenta. Agora para e se espanta com isso. Quando Elias chega na casa da viúva: ô irmã, vim almoçar. Elias, deixa eu te dizer, Elias, parece que a tua revelação bateu errado. Só estou tendo que comer para depois morrer. Você sabe o que é que eu vejo ali, Kleber? Quando Elias chega e aquela viúva diz a Elias: eu só tenho que comer para depois morrer. Elias disse: deixa eu te dizer uma coisa, a prosperidade está dentro da sua casa, mas você está disposto a alimentar o profético? Faz para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, para de buscar recursos fora e começa a alimentar o profético.
Comece a estender a mão para a situação que você está vivendo e comece a alimentar o profético, o posicionamento dessa viúva. É o posicionamento que a igreja brasileira precisa ter nesse tempo, Vini. É muito mais fácil conviver com Acabe do que alimentar o profético. Agora, irmão, se havia tantas viúvas dentro de Israel, por que Elias foi só para aquela? Eu acredito que aquela viuvinha estava orando dentro de casa, dizendo: Senhor, eu quero viver um milagre. E deixa eu te dizer uma coisa: se você quer viver milagre aqui hoje, comece a alimentar o profético dentro de você. Se você quer ver Deus se mover aqui hoje, expulsa as mentiras de Acabe de dentro de você hoje e começa a alimentar o profético. Eu fico imaginando aquela viuvinha dizendo: Tu é o Deus que prospera, eu creio, Senhor. E sabe, todas as vezes que Deus quer prosperar alguém, Deus leva alguém a praticar princípio. Elas só tinham que comer e depois morrer. O que eu conheço de gente, irmão, que quando a coisa aperta, diz: Jesus entende, hoje não vou devolver oferta não. Elias chega, quer viver prosperidade, pega o que tem aqui e alimenta o profético. Deixa eu te dizer, a farinha não vai acabar, e o azeite também não. Irmãos, para entender uma coisa, amém? Você está aí, diz amém. Eu acredito que a palavra fofoca, ela é regulamentada em todo estado, amém? Se é na Bahia é fofoqueiro, se é no Acre é o quê? Não, fala alto, se é no Acre é o quê? Eu imagino a fofoca gospel rolando: rapaz, faltou comida na casa de todo mundo. Mas aí chega aquela irmã que é fofoqueira e disse: rapaz, na casa da viuvinha fulana de tal não faltou. E aí foi todo mundo bater na casa da irmã fulana de tal e saber por que na minha não tem. Ela disse: é simples, porque eu estou a fim de alimentar o profético. E sabe, irmão, só vai faltar na tua vida e na tua casa os milagres de Deus se você continuar ainda alimentando Acabe. Quando o profeta chega, o profeta que havia saído do cativeiro, ele vem carregando uma missão. E qual é a missão? Eu fecho os céus que está corrompido, para atrair para essa geração agora uns céus que vai liberar avivamento. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: Deus te levantou, crente, para fechar um céu que está corrompido e abrir um céu de avivamento. Deus te levantou para isso. Por isso que você foi levantado num tempo de tanta corrupção, porque debaixo da palavra que você está carregando, esse céu vai ter que fechar. Debaixo da palavra que você está carregando, o céu de avivamento também vai ter que vir. Ei, é você que decide. Se você sai de Querite para profetizar contra Acabe, ou se você continua em Querite, você vai ter que decidir. Você pode ter nascido em Querite, mas você não deve permanecer lá. Você precisa encontrar a viuvinha. E a viuvinha são aquelas pessoas que elas estão na condição mais limitada que existe, mas elas permanecem tendo fé. Quem está aí comigo diz amém. Então, irmãos, é isso que muitos de nós precisamos entender, que nessa condição que muitos de nós estamos sendo levantados, saindo de um cativeiro, é para que outros sejam resgatados. Eu fico imaginando que disse assim: não, mas chegou um profeta agora no meio de uma geração que estava corrompida, idólatra. Você sabe o que é que eu percebo que surgiu no coração daquele povo? Deus está levantando profetas sérios nesse tempo. Se os que estavam aqui começou a comer na casa de Jezabel e na mesa de Jezabel, Deus está levantando alguns que estão saindo de lá de Tisbe, estão disponíveis para fazer algo novo. Meu irmão, você precisa entender que você não foi levantado em vão nesse tempo.
Você não foi levantado em vão nesse tempo. E com isso nós estamos correndo o risco de ficarmos paralisados e com isso permitir que a tempestade nos engula. E sabe, esses dias eu estava em Taubaté e ouvi um apóstolo pregando, ele falou algo que me chamou muito a atenção, que existe uma diferença do boi para o búfalo. Porque o boi, no meio da tempestade, ele para. E ele morre ali debaixo da tempestade. Mas o búfalo, ele tem uma qualidade. Por natureza, o búfalo, quando ele vê a tempestade vindo, ele vai de encontro a ela. E por isso ele subsiste. Porque quando a tempestade vem, ele vai de encontro a ela, consequentemente a tempestade tem que passar. A gente precisa entender que se a gente não for de encontro às tempestades que estão vindo contra a nossa vida, elas vão nos engolir. E dentro do propósito de quem Deus é, Ele não perdeu o controle do barco. Quando Ele ordena que os seus discípulos entrem dentro do barco, Filipe, Ele já sabia que ia ter a tempestade. E parece que Jesus libera a unção do búfalo. Jesus olha para a cara dos discípulos e diz assim, ó, vamos para o outro. Abre aí Marcos 4, 35. Vocês estão aí? Marcos 4, 35. Quem achou, diga amém. Fala com voz de crente. Naquele dia, ao anoitecer, imagine, entrar num barco de noite. Você está aí? Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, e assim como estavam os outros barcos, também o acompanhavam. Levantou-se um forte, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na pompa, dormindo, com a cabeça num travesseiro, e os outros discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Está assim na sua Bíblia? Está assim na sua Bíblia? Não te importa que morramos? Ele se levantou, fez o quê? Repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e fez uma grande... Então perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam um ao outro, quem é este que até o vento e o mar... Quem é esse que até o céu responde? Agora, irmão, para entender uma coisa comigo, amém? Você está aqui e diz amém. Jesus era pescador? Sim ou não? Não! Então, irmãos, a primeira ideia que a gente tem quando Jesus olha para os discípulos e diz assim, porventura vocês não têm fé? O sentimento que a gente tem é de que Jesus era um insensível, porque os caras eram pescador, e a Bíblia diz que veio uma grande tempestade. Se os caras eram pescador, ei, você está aqui, diz amém. Naturalmente os caras sabiam nadar. E se sabia nadar e meteu medo nos caras, isso quer dizer que foi uma grande tempestade. Foi algo que fez com que eles perdessem o controle da situação.
e se desesperasse tanto a ponto dos caras chegar lá e dizer: ei, Jesus, parece que tu não está vendo o que eu estou passando. Deixa eu te dizer uma coisa, você está aqui, diz amém. Só que antes deles viverem aquela tempestade, quando Jesus ordenou que eles entrassem no barco, Jesus já havia dito: vamos para o outro lado. Jesus já havia garantido o sucesso da missão. Havia graça suficiente no que Jesus havia falado. E sabe, irmãos, como eu creio num Deus proposital, amém? Você está aí? A Bíblia diz que Jesus fazia o que no barco? Jesus fazia o quê? Eu aprendi uma coisa sobre escola, apesar de eu ter tido pouca leitura. Educação foi pouca lá em casa, ainda dividida para 4. Eu aprendi uma coisa sobre escola, agora me pergunto o que é. O professor te ensina o trimestre todo, mas na hora da prova ele fica em... E por quê? Porque na hora da prova é a oportunidade que você tem de colocar em prática aquilo que te foi ensinado. O que Jesus estava esperando dos discípulos era que eles se enchessem de ousadia e dissessem: mar, cala-te. E sabe o que é que eu quero te dizer? Que se você não se levantar e ordenar essa tempestade a calar, ela vai te engolir. E sabe, apesar deles ter acordado Jesus ali para resolver o problema, eu quero te dizer que nem tudo que a gente faz certo é certo. Jesus não estava esperando que eles acordassem, Jesus estava esperando que eles se levantassem e se posicionassem. O sentimento que a gente tem é que parece que Jesus era um insensível, mas Jesus estava sinalizando para eles que o que eles iriam enfrentar não era algo comum. À frente deles estava Gadara, um lugar conhecido pela opressão, um endemoniado que habitava naquele lugar, e Jesus estava ali equipando os discípulos para aquela estação que eles iriam viver nesse tempo, e esses caras precisavam chegar tomado pela glória de Deus. Esses caras precisavam chegar equipados para o que eles iam viver lá. E se a gente não começar a entender que algumas coisas que estão acontecendo nesses dias é Deus equipando a gente para a próxima estação, a gente vai estar passando vergonha com situações que Deus quer a gente governando. É por isso que Deus te plantou para essa realidade que você está vivendo, no lugar que você nasceu, na realidade que você está vivendo. Ontem, quando o Luiz terminou de pregar aqui, eu chamei o Washington, eu digo: Washington, eu não gosto de jogar água fria em ninguém, e falo eu, não fala Deus, não vou dizer também que foi Deus que me falou. Eu tenho muito medo de dizer que foi Deus que me falou e eu quebrar minha cara. Amém? Eu disse a Washington: ore de Cirne. Porque uma das razões pela qual eu creio que Deus plantou a tenda no Calafate, é porque todas as vezes que Deus quer mudar um lugar, Deus leva a igreja para um lugar onde tem caos. Porque o caos é a matéria-prima do avivamento. E sabe, eu disse, o que eu acredito é que Deus vai amplificar a voz da tenda. O que eu acredito é que Deus vai fazer com a tenda o que fez com João Batista, porque as multidões corriam para enxergar um maluco pregando no deserto. E sabe, irmãos, você está aí, diz amém. Eu acho que a gente sair para ver beleza no centro é fácil. Agora o Acre precisa começar a viver a beleza que Deus está fazendo no Calafate. Eu creio desse jeito. Porque hoje, 13 anos depois que eu estou lá dentro daquele bairro humilde onde Deus plantou a gente como igreja, eu tenho visto em volta do bairro encheu de condomínio. Deus tem entregado para a gente lugares, Deus tem feito coisas, e eu te digo o seguinte: eu tenho me apaixonado por aquele lugar, porque todas as vezes que eu olho para as coisas que a gente está vivendo dentro do Salles, eu digo: meu Deus, o Senhor escolheu o lugar correto.
E sabe, irmãos, eu acredito que tudo que Deus faz é proposital. Se você crê, diz amém. Eu acredito que tudo que Deus faz é proposital. Assim como Deus fez com Elias. Pode ser, irmão, que o que eu esteja falando aqui seja de mim mesmo, amém? E se for de mim mesmo, lança fora. Então Elias vai e declara: diante da face de quem eu estou. Pergunta a pessoa que está do teu lado: diante da face de quem você está? Aí eu vou fazer uso, né, da palavra que eu vi um certo pregador pregando esses dias lá em Taubaté. Lucas 24, 25, abre aí comigo. Você está aí? Esse texto aqui faz referência dos discípulos no caminho de Emaús. Você conhece esse texto até mais do que eu sei que você conhece. Amém? Lucas 24, 25, o texto diz assim: e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para depois entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito de todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram com ele: fiquem conosco, pois, esta noite, pois o dia já está finalizando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com ele, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então o quê? E reconheceram, e desapareceu diante da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando no nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se agora de volta imediatamente para Jerusalém, e ali contaram aos 11 o que estavam reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido quando partiu o pão. Agora, quem é esses discípulos aqui? Eram os discípulos que estavam entristecidos com a morte de Jesus, e eles estavam indo para o caminho de Emaús abatido. E o texto vai dizer que Jesus se aproxima ao lado deles e pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Olha aqui nos meus olhos, gente. Presta atenção nisso aqui. Jesus pergunta: sobre o que vocês estão conversando? E quando Jesus pergunta, eles olham para Jesus e perguntam: você é o único estrangeiro aqui em Israel? Porventura tu não sabe o que aconteceu a Jesus, que foi um profeta que crucificaram? Enquanto eles estavam comentando da dor que eles estavam carregando, eles estavam impedidos de ver que Cristo havia ressuscitado. E ali Jesus começa a trazer luz para os caras a respeito de tudo que ele teria que padecer. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu não perdi o controle de nada do que aconteceu. Só que quando eles entram na casa e parte o pão, na comunhão, sabe, e Jesus
parte o pão e desaparece. Eles agora dizem, porventura, quando eles não leu a escritura, não queimou dentro de você? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, quanto maior for o nível de relação que a gente tiver com as escrituras, maior vai ser a clareza daquilo que Deus está querendo fazer nesses dias. Quanto maior for o nível de relação que nós tivermos com as profecias nesse tempo, maior vai ser a clareza que a gente vai ter do que Deus vai fazer nesses dias. Não vai haver confusão no nosso espírito. E sabe, enquanto a nossa emoção ela estiver nos governando, isso vai nos impedir de ver o cumprimento daquilo que Deus tem falado. Muitos podem estar dizendo para a gente nesses dias, tem muita coisa ruim acontecendo, mas eu quero te dizer que tudo isso é parte do que Deus está usando para o que Ele vai fazer na nação brasileira. Mas a minha pergunta hoje para a igreja do Acre é sobre o que nós estamos conversando enquanto estamos andando no caminho. Será que é a respeito das profecias? Será que é a respeito daquilo que Jesus vai fazer no Acre? Será que nós estamos empolgados andando face a face com o Senhor? Ou será que nós estamos permitindo que as nossas emoções nos roubem a ponto da gente estar andando com Jesus do nosso lado e dizer assim, será que você não sabe? Irmão, quando a gente perde a percepção, nem Jesus a gente reconhece. E isso precisa ser restaurado. Isso precisa ser devolvido para nós como igreja. A gente precisa voltar novamente para aquele lugar onde a gente se rende diante do Espírito Santo e começa a dizer para ele, Espírito Santo, eu lembro de cada profecia que o Senhor falou ao meu respeito. E sabe, Vini, enquanto essas profecias estiverem vivas dentro de nós, o diabo não vai poder nos parar, Vini. O diabo não vai poder acessar as nossas emoções, porque é que na maioria das vezes, quando eu estou enfrentando as lutas mais terríveis, eu trago à minha memória as profecias que um dia eu ouvi dentro da cadeia. A gente precisa, apóstolo, voltar a trazer à memória as profecias que a gente ouviu lá do início da nossa fé. São as profecias que eu ouvi lá atrás, que estão me sustentando agora, porque o Deus a quem eu sirvo, não é filho de homem para que minta, nem homem para que se arrependa, porventura tendo dito não fará, e tendo falo não fará. Mas uma igreja que não se sustenta no que Deus fala, irmão, ela fica presa ao que o mundo tem falado. Uma hora a gente está de um lado, outra hora a gente está no outro. Não, você precisa estar em Cristo. Nenhum mal te sobrevirá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sabe, irmãos, aquela viuvinha estava na promessa. Enquanto muitos disseram, o céu fechou, a viuvinha disse, tem farinha e tem azeite na minha casa. Tem farinha e tem azeite na minha casa. Eu fico imaginando aquela galera perguntando, dizendo, peraí, me explica como é, porque não tem aqui trigo em canto nenhum, e só essa viuvinha tem. Irmão, é isso mesmo que você ouviu, porque o céu não está em crise, quem está em crise é a terra, e quando a terra alinha, o céu responde. Aquela viuvinha, ela alinhou, e aquela viuvinha, ela era o sinal que Israel precisava. Se Deus está fazendo com a viuvinha, também pode fazer com a nação. Sabe, irmão, e eu creio nisso, que se Deus fez com aquela viuvinha, Deus também pode fazer com o Acre. Mas será que a gente vai trazer à memória as profecias que estão sobre o Acre? Será que a gente vai trazer à memória as profecias que estão sobre a nossa casa? Ou será que a gente vai se prender àquilo que a gente está vendo? Porque eu te digo, aí fora está um desespero terrível. E te digo, vai abalar mais, pastor. Porque o caos é a matéria-prima para o avivamento.
Mas enquanto isso, Elias, o tisbista, estava experimentando coisas que a terra não sabe explicar. Corvo trazendo pão. Meu amigo, pensa num animal egoísta, é o corvo. O corvo trazendo pão e carne. Só o céu faz isso. Até o animal, por mais egoísta que ele seja, ele se submete a um comando de Deus. E sabe, tem crente que se disser assim, hoje Deus vai enviar o corvo na tua casa para levar comida, ele grita mentira. Tem crente que não está mais acreditando em milagre, não. Mas eu quero declarar, amém. A viuvinha está se levantando. E a viuvinha é a figura de uma igreja que se move no profético. A viuvinha é a figura de uma igreja que no tempo que todo mundo está dizendo que o caos chegou, ela se dispõe a se mover no profético. Então, você sabe qual é a nossa missão nesses dias, igreja? Vocês estão aí? É ter uma relação tão profunda com a palavra, para que as profecias fiquem vivas. É ter uma relação tão profunda com Deus, para estar diante dEle face a face. Sabe por quê, Vini? Eu sou maluco. Pense num cara doido, é eu. Se brincar, eu tomo gardenal e engulo a bula. Eu creio que vão começar a bater na porta da igreja e dizer assim, ó, me ensina a receita. Eu creio nisso, apóstolo. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio nisso. Eu vivo por isso. É por isso que eu não admito ser alimentado por outra coisa a não ser pelo céu. Nesses 20 anos que eu vou fazer servindo a Jesus, eu descobri que o que te alimenta é o que te governa. Por isso que quando Deus leva o povo do Egito, a primeira coisa que Deus faz é dar ao povo um alimento que a terra não conhecia. Porque quando eles chegassem dentro da promessa, ele ia dizer, aqui é bom, mas eu já comi um alimento que a terra não comeu. E sabe, tem muitos de nós que estamos dentro da igreja ainda querendo comer do Egito. E aí quando Deus percebe que o Egito está abalando a igreja, está influenciando a igreja, quando Deus percebe que Samaria começou a reger algumas coisas, Deus diz, espera aí, Elias, fecha o céu aí, que eu quero mostrar para essa geração que os deuses de Acabe não é maior do que o Deus de Israel. E sabe, Deus vai mostrar a Acabe que o Deus do Acre é maior do que Baal. O Deus do Acre é maior do que Baal. A pergunta é, você vai permanecer sendo alimentado por Acabe ou pelo profético? Porque se é pelo profético, as verdades de Deus, ela precisa te influenciar. Se é pelo profético, você precisa começar a atrair o profético. Porque quando o profeta vai para aquela casa, Deus disse, eu ordenei uma viúva que te sustente. Irmão, e parece que tem hora que Deus faz pegadinha, né? Porque Deus leva o profeta para a casa da viúva que não tinha. Tem hora que parece que Deus faz pegadinha, Léo. Eu ordenei uma viúva que te sustente. A viúva disse, ei, eu não tenho. Ele disse, é simples, alimento profético. Não vai faltar nem farinha, nem azeite. Posso orar por vocês? Quero orar por vocês. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, eu não admito que você alimente outra coisa a não ser o profético. Olha mais uma vez e diz assim, os céus vão te responder. Permita orar por você.
Nunca houve um tempo onde a igreja precisasse se mover tanto no profético como nesses dias. Eu quero declarar, a sua visão espiritual está se abrindo nessa noite. Eu quero declarar que algumas situações que muitos de vocês estavam vivendo, vocês vão começar a olhar nesse tempo de outra forma. Vocês vão dizer: eu não aceito mais isso, porque agora eu não estou movido mais pelas minhas emoções, eu estou movido pelo profético. Eu quero declarar Deus te movendo profeticamente nessa cidade com muita ousadia. Eu quero declarar sinais de Deus acontecendo na sua vida como nunca. Não, você não entendeu, é como nunca. Eu quero declarar sinais de Deus acontecendo como nunca. Sim, em nome de Jesus eu declaro sinais de Deus acontecendo na sua vida. Eu declaro pessoas que estão enfermas aqui nessa noite, corram aqui para o altar. Eu quero orar por pessoas enfermas. Eu quero orar por aqueles que estão enfermos. Queria pedir para os apóstolos, as pastoras virem aqui para a gente orar. Unge as mãos de vocês e ora por essas pessoas. Eu creio em curas acontecendo aqui hoje. Vem, Lu, vem orar pelo povo, Lu, vem orar. Pessoas que estão enfermas. Eu creio que esses são dias que nós vamos começar a viver milagres extraordinários. O nível de batalha que nós estamos vivendo nesses dias tem apontado que os sinais vão ser devolvidos à igreja novamente. Impõe a mão aí, pastoras, pastores, essas pessoas que estão enfermas. Senhor Jesus, nós oramos por essas pessoas que estão enfermas agora. Nós estamos ordenando agora que toda enfermidade seja arrancada. Os sinais do Senhor seguirão aqueles que creem. Ramandarachai. Sim, Jesus, começa a quebrar cadeias aqui agora. Nós ordenamos que toda inflamação saia. Nós ordenamos que toda prisão da mente seja quebrada agora. Em nome de Jesus agora. Agora. Em nome de Jesus, sejam curados. Que toda inflamação saia em nome de Jesus, seja livre. Senhor, eu oro pela coluna de tua filha. Eu estou ordenando que toda inflamação no nervo ciático, toda inflamação nos discos, seja agora arrancada, em nome de Jesus, seja curada agora. Espírito Santo, vem com teu poder agora sobre a coluna dela. Começa a queimar agora, Senhor, essa enfermidade. Coloca em ordem, corrige o movimento do corpo, que as dores desapareçam agora em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Faça um movimento que você não podia fazer. Faça pela fé em nome de Jesus. Desapareceu a dor? Desapareceu. Amém. Aplaude o Senhor. Em nome de Jesus. Seja livre de toda enfermidade. Faça o giro que você não podia fazer. Amém. Seja livre em nome de Jesus. Você sofre um problema hoje, meu irmão? Qual enfermidade?
Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti a vida dessa mulher, Pai. Tu venha com Teu sangue carmesim, derramando sobre ela agora, trazendo cura, em nome de Jesus. Todo cativeiro, em nome de Jesus, que ela saia desse cativeiro de enfermidade agora. Declaramos agora cura, em nome de Jesus. Vem, Pai, vem mover, Senhor, que em nome de Jesus o corpo físico dela seja tocado, a alma dela seja tocada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus seja curada, em nome de Jesus. Toda enfermidade saia agora, 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 em nome de Jesus. Toda cadeia seja quebrada agora. Em nome de Jesus, as algemas sejam arrancadas e ela seja curada dessa enfermidade. Em nome de Jesus. Oramos por essa criança, repreendemos todo espírito de enfermidade, declaramos, meu Senhor, a Tua glória sobre essa criança, que ela seja um sinal vivo do Teu poder agora, em nome de Jesus, seja tocada com o poder de Deus, amém, Jesus. A senhora sofre de enfermidade. Em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre a coluna de Tua filha, Pai, sobre o pâncreas dela. Em nome de Jesus, que toda enfermidade saia, que toda opressão, a Ti te digo enfermidade, em nome de Jesus, saia, seja curada em nome de Jesus, de toda inflamação no pâncreas, em nome de Jesus, seja livre, em nome de Jesus. Enche este lugar. Eu acredito que esse é um ambiente de milagres aqui essa noite. Um ambiente de transformação. Talvez você está passando por tantas guerras na sua vida. Talvez está precisando de uma provisão especial. Talvez está precisando do profético de Deus na sua vida. Ei, Jesus! Talvez você está precisando de mais de Deus. Ter experiências com Deus. Eu quero chamar você para vir aqui à frente e nós iremos orar juntos aqui. Se você quer mais de Deus, o toque de Deus, e Deus falou com você essa noite, e você entende que você tem que mergulhar no profético, mas tem alguma coisa que te prende. Se tem alguém aqui nessa situação, pode vir, nós vamos orar aqui juntos. Ei, Deus! Ei, Deus! Ei, Jesus! Eu vejo aqui essa noite um ambiente profético que você tem que entrar, como aquela mulher entrou naquele ambiente, sem dúvida e sem medo, num ambiente de clareza. Você não pode encerrar essa conferência com dúvidas no seu coração, porque Deus está dizendo: eu quero mover algo novo sobre a tua vida. Ei!
e o profeta passou naquela casa. Será que foi a única casa que ele passou em todo aquele tempo? Será que só teve uma viúva que experimentou milagres? Talvez ele passou em várias casas e foi rejeitado, mas alguém disse: não, profeta, passa por aqui, deixa eu cuidar de você, deixa esse ambiente, me remover o medo, a insegurança da minha vida. Eu sinto algo que Deus vai fazer aqui essa noite, eu sinto algo que Deus vai liberar aqui essa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Isso, alguém já está entendendo? Já tem uma viúva aqui, já tem uma viúva que já está preparando o ambiente para o milagre. Já tem alguém preparando o ambiente para o milagre. Ah, meu Deus, ele vai começar a tocar agora. Eu estou sentindo que ele vai começar a tocar agora. Eu estou sentindo que alguém entrou aqui essa noite como empregado, e uma palavra profética: você vai sair daqui como empresário, como aquela mulher, de miserável para uma mulher empresária. Aquele profeta passou ali e a história dela foi mudada, e assim eu profetizo: hoje Deus vai mudar a sua história. Hoje Deus vai mudar o seu cativeiro. Começa a tocar agora, Espírito Santo. Eu sinto a transformação agora. Deus vai transformar a sua apostasia em avivamento. Deus vai transformar a sua frieza em paixão pela glória. Sim, sim. Eu sinto que ele vai começar a derramar algo novo aqui. O Silvio liberou uma palavra, ela está nesse ambiente, então agarra ela, porque aquela mulher, quando agarrou o profético, a sua vida foi transformada. Isso. Espírito Santo, vem. Encontra uma viúva aqui, Senhor. Encontra alguém desesperado aqui, Senhor, por um milagre, por uma palavra. E nós declaramos nessa noite: começa a tocar agora, é o que eu te peço, em o nome de Jesus. Levanta a tua mão, começa a clamar por isso. Quem ele vai transformar aqui essa noite? Quem ele vai transformar aqui? É você, meu irmão, é você, minha irmã. É você que vai virar uma virada de chave na tua vida. Isso. Seja agora, vem derramar o teu Espírito. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Eu sinto que é hoje, eu sinto que é agora. O ambiente está preparado, o ambiente está preparado. Pega essa palavra, começa a receber agora, em o nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, a tua glória sobre o teu povo. Nós declaramos a tua glória, a tua glória, a tua glória. Sejam cheios da glória de Deus agora. Sim, sejam cheios da glória de Deus. Sim. Deus te separou para esse tempo, porque Elias foi um profeta tão influente, porque apesar de ter vindo de Tisbe, de um lugar
que representava o cativeiro, ele decidiu andar pelo que Deus estava falando. Ei, Deus está falando algo com você aqui, profeta. Saia desse estado, deixa Deus te mover para esse lugar agora. Sim, eu declaro o Senhor te movendo profeticamente. Ore em outras línguas agora. Você que não é batizado, seja batizado no Espírito Santo agora. Ra! Oh, xaracatarabarabasuri cantarabarabachai. Vamos lá, aumenta o fogo. Os céus do Acre têm que te responder. Os céus do Acre vão te responder. Os céus do Brasil vão te responder. Eu declaro, apóstolo, os céus de Brasília vão te responder. Os céus do Espírito Santo, os céus de São Paulo. Eu declaro os céus da Bahia. Eu declaro os céus abertos sobre você. Acabe não vai te parar. Jezabel não vai te parar. Essa enfermidade está sendo arrancada agora. Essa opressão, essa depressão está sendo arrancada agora. Os sinais de Deus estão alcançando sua casa agora. Cisto no ovário desaparece agora. Síndrome do pânico saia. Chacatarabalabasuri cantarabalabachai. Eu declaro a glória do Senhor sobre vocês. Eu declaro a glória de Deus sobre vocês agora. Agora eu declaro a glória de Deus sobre vocês agora. Sim, eu declaro a glória de Deus sobre vocês agora. Os céus estão abertos sobre vocês agora. Eu declaro em nome de Jesus a glória de Deus sobre a sua vida. Os sinais de Deus alcançando a sua casa. Eu declaro sobre aquele presídio a glória de Deus. Eu declaro a glória de Deus sobre São Paulo. Eu declaro. Sim. Eu declaro a glória de Deus sobre a sua casa. Eu declaro a glória de Deus sobre a vida de vocês essa noite. Eu declaro a glória de Deus sobre a vida de vocês. Eu declaro a glória do Senhor sobre a vida de vocês. Eu declaro os céus se abrindo sobre a vida de vocês nessa noite. O profético movendo vocês nesse tempo, como vocês nunca experimentaram. Eu declaro o espírito da profecia sobre vocês. Eu declaro. Eu declaro a glória do Senhor sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês,
sobre os lugares aonde vocês estão pisando nesses dias. Eu declaro a glória de Deus sobre a vida de vocês. Eu declaro a glória de Deus sobre a casa de vocês. Eu declaro a glória de Deus sobre as suas mãos. Não sei por que leva a orar pelas suas mãos. Existem muitas coisas que você vai viver nesses dias, e é fruto daquilo que vai fluir através de suas mãos. Eu declaro a glória de Deus sobre vocês. Eu declaro o Senhor abrindo seus olhos espirituais, e coisas que você não via até aqui, você vai ver. Espírito da profecia, vem sobre ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Jesus. Vem com a tua glória. Remove toda intimidação, todo medo. Dá a ela a ousadia que ela precisa para se mover nesse tempo. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Eu declaro a glória do Senhor sobre essa família. Em nome de Jesus. Ora, shekatarabalabasuri, shai. Eu declaro a glória do Senhor. A glória do Senhor sobre a casa de vocês. Eu declaro a glória do Senhor. A glória do Senhor sobre a casa de vocês. Não, nós não vamos alimentar outra coisa a não ser o profético. Eu declaro a glória de Deus sobre essa família. Eu declaro a glória de Deus sobre vocês. Eu declaro a glória de Deus sobre vocês. Vocês não vieram para cá por outra coisa a não ser pela glória. Sejam cheios da glória de Deus. Sejam cheios. Cheios da glória de Deus. 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 Eu declaro a glória de Deus sobre vocês. Eu declaro a glória de Deus na casa de vocês. Sim, Jesus. Vem com a tua glória, Espírito Santo. Eu declaro essa casa sendo testemunho para povos, tribos, línguas e nações. Vem com a tua glória, Espírito Santo. Toca a tua filha com cura. Nós liberamos cura sobre ela nessa noite. Nós liberamos cura nessa noite, Senhor. Que a glória do Senhor venha sobre elas, em nome de Jesus. Sejam tocados, sejam curados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro a glória de Deus sobre vocês. Sejam cheios da glória de Deus. 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 Cheios da glória de Deus. Eu declaro a glória de Deus sobre a vida de vocês. A glória de Deus sobre a vida de vocês nessa noite. Eu declaro a glória de Deus sobre vocês hoje. Sim, Jesus, vem com a tua glória. Sejam cheios da glória de Deus. Sejam cheios da glória de Deus. Eu sei que o Senhor já ouviu isso, mas o Senhor traz claramente ao meu coração que nesses últimos anos o Senhor vai viver um tempo de velocidade como o Senhor nunca viveu no seu ministério.
Sabe, um tempo em que o peso das profecias eles serão tão forte dentro do teu coração. Essas coisas elas vão começar a mudar o ciclo natural da sua vida, apóstolo. E o Senhor vai precisar escrever muitas coisas, coisas que talvez a próxima geração ela vai dar continuidade naquilo que Deus está te confiando nesses dias. Sabe, coisas que o Senhor já até achava que isso não iria mais se cumprir, mas o Senhor nesse tempo Ele vai fazer. Ele está desatando algo dentro de Brasília, a partir do seu ministério, que nações serão tocadas com aquilo que vocês vão carregar nesses dias. Coisas que você gerou com lágrimas, coisas que Deus falou com você lá no início. Sabe que você tem esperado tanto tempo e Ele está dizendo: eu estou trazendo isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos declarar a glória de Deus sobre essa família que carrega, Senhor, uma virtude profética. Essa casa que o Senhor decidiu tirar de Tisbe, essa casa que o Senhor decidiu tirar de um lugar de cativeiro, é uma casa, meu Senhor, que profeticamente eu quero dizer, Léo, o Senhor está virando a página do cativeiro. O Senhor está virando a página de coisas que ainda doía, de coisas que quando você falava, Léo, doía muito. E Ele está rasgando hoje, em nome de Jesus. Eu declaro a glória de Deus sobre essa casa, em nome de Jesus. Levanta a mão bem alto. Nós cremos em cada palavra. Nós cremos, Senhor, na manifestação do Teu Espírito nessa casa. Se você puder, segura na mão de alguém, ora por alguém agora. Nós vamos encerrar orando uns pelos outros essa noite. E eu quero te pedir um sinal, Senhor, aqui, de algo que o Senhor ainda vai fazer aqui. O Senhor já curou, o Senhor tirou da caverna, o Senhor ativou para um propósito, Senhor. Agora, Senhor, te peço, levanta as viúvas dessa geração. Levanta, Senhor, aquelas pessoas que achavam que não tinha mais nada, mas que o Senhor a chamou para alimentar o profético nessa geração. Aonde estiver, Senhor, aonde estiver, Senhor, aonde estiver essa pessoa que já havia desistido, aonde estiver essa pessoa que já havia, Senhor, desacreditado, achando que já era o fim, meu Pai, libera um renovo agora. Nós pedimos um renovo dos céus. Eu quero te pedir um sinal dos céus agora, Senhor, sobre a vida dela, sobre a vida dela agora, em nome de Jesus. Nós vamos alimentar o profético nessa geração e profetizamos céus abertos, profetizamos as conexões espirituais, Senhor, nas regiões celestiais. Damos uma ordem nas regiões celestiais. Venha o sobrenatural, venha a manifestação dos céus, venha um tempo profético, venha uma intervenção sobrenatural, que venha o céu sobre nós, que venha o céu, meu Pai. Toca, Espírito, toca, traz renovo, traz esperança, meu Deus do céu, agora, receba esperança, receba o renovo. Ainda não acabou, há um profético para você alimentar, há uma cidade a ser transformada, há uma nação a ser alcançada. Deus, traz esperança, meu Pai, agora, há um rio fluindo aqui. Senhor, me dá um sinal de água. Eu quero um sinal de água viva aqui, água viva jorrando agora, meu Pai. Jorra, toca, flui, agora, água fluindo, água viva, roa, um sinal de água, vai minar outra vez, vai jorrar outra vez, a fonte de Deus, Jesus, Jesus,
uma fonte, água. Onde havia sequidão, água agora. Jesus, que o Senhor te renove, que o Senhor te restaure, que o Senhor te dê ânimo para essa nova etapa. Nós estamos cheios de expectativa daquilo que o céu vai fazer. Se você também está, celebre o Rei. Ei! Toma, 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 Jesus. Toma, mais. Deus está tomando as crianças ali numa alegria incrível. Deus está tomando. Receba a alegria dos céus. Receba o renovo dos céus. Vamos. Eu quero ver o sinal mais forte. O rio de Deus. Pai. Nos dá um sinal aqui que o Senhor vai fazer. Que o Senhor vai fazer. Que o Senhor nos removeu da caverna. Que o Senhor nos removeu do cativeiro. Que o Senhor mudou a nossa história. Que o Senhor mudou a nossa sorte. E nós vamos profetizar. A boca da ovelha vai profetizar. A nação brasileira vai avançar. Brasília, o coração vai ser purificado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minas, vai minar outra vez a glória de Deus, a glória de Deus. O Espírito Santo vai se manifestar sobre o Acre. Espírito Santo se manifestando sobre a nação. O estado do Espírito Santo. Minas, Brasília, Bahia, o berço da nação. Meu Deus, algo profético está acontecendo aqui. Ei, Aralabadaia, santo é o teu nome. Segura, vai. Meu Deus. Senhor, se há fome aqui, dá de comer. Se há sede aqui, Senhor, nessa noite, dá de beber. Nós queremos beber mais. Eia. Nós queremos ser mergulhados. Há uma graça de Deus vindo aqui, hein? Há uma graça de Deus vindo aqui, hein? Meu Deus. Queima, vai. Não se apague que esse fogo. Declara que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Fogo de Deus no Brasil, para as nações. Alguém que está queimando agora. Alguém aqui que tem um sinal de Deus que está queimando agora. Aumenta o fogo. Não se apague que esse fogo. Espírito da profecia está movendo aqui. Espírito da profecia está movendo aqui. Agora, nós queremos ver manifestação do céu, Senhor, agora, manifestação dos céus agora, meu Deus, incendeia, anaia, otocarabanda, seja batizado agora, com fogo, batida com fogo, xaralabababá, xai, eia, oia, xaranaia, incendeia, desce como fogo, incendeia,
Jesus. Espírito Santo, nos leva mais fundo, nos leva mais alto, nos faz, Senhor, entrar nesse lugar e viver o Teu poder. Não queremos errar mais, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Nos leva para esse lugar de conhecimento da Escritura e do poder. Que o Senhor leve cada um em paz e segurança ao seu lar. E amanhã, às 18 horas, pastores e líderes, 16h30. Que Deus abençoe sua vida. Oh, oh, oh. Jesus!